Olá, me chamo Leandro Barreto da Silva. Sou tecnólogo em agroindústria. Sou prestador de serviços no PICG, Polo de Inovação Campus dos Goytacazes. Atuo nessa unidade desde 2007, quando ela era conhecida como UPEA, Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental. Muitos ainda conhecem com esse nome. Nesse período, eu era aluno de graduação e bolsista, e o projeto que eu participava já era voltado para a área de recursos hídricos, tendo o professor Vicente como orientador. Nesse período também, eu tive o primeiro contato com a produção de mudas, e onde me apaixonei logo de cara. Tivemos um treinamento de produção de mudas nativas com o professor Mauri Lima Filho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Leonel Miranda, que fica situado aqui em Campos mesmo, e onde atua até hoje produzindo as mudas e dando suporte nos projetos do Polo. Iremos falar um pouco sobre a mata ciliar e a recuperação das nascentes. A devastação das florestas no Brasil vem crescendo a cada ano. A biodiversidade e os biomas característicos de cada região estão sendo ameaçados, dentre elas o bioma de Mata Atlântica. A ação antrópica é a principal causa desse desastre, podendo levar à perda ou extinção das diversidades biológicas que conhecemos ou que ainda não se conhece. Visto isso, torna-se necessário criar alternativas para impedir essa devastação, mostrando a importância de se preservar e recuperar as áreas degradadas. Aprender a usufruir desses biomas de forma sustentável, visando agredi-lo o mínimo possível e respeitar a biodiversidade ali existente. Essa agressão não calculada, feita de qualquer maneira, é muitas das vezes feita à margem da lei. Isso se estende por todo o território brasileiro, chegando às regiões de matas ciliares, que são um importante sistema de conservação e qualidade de água nos mananciais, esta vital para a vida no planeta. As matas ciliares são florestas que margeiam os cursos d'água. São encontradas em rios, lagoas, nascentes, dentre outros ambientes aquáticos. No Brasil, temos leis eficazes que protegem essas matas. E para a recuperação ou implantação de alguma mata ciliar, é bom conhecermos os aspectos legais que essas leis nos oferecem. Por exemplo, o Código Florestal, Lei Federal 4771 de 65, inclui as matas ciliares na categoria de áreas de preservação permanente, as APPs, que no seu artigo 2º define a largura marginal da mata ciliar em relação à largura do curso d'água. A função da mata ciliar é conter ribanceiras e encostas, facilitando a infiltração da água da chuva e diminuir o escoamento superficial das águas, evitando o carreamento de sedimentos para dentro do rio ou nascentes. Ela cria um microclima no ambiente onde está implantada, além de auxiliar e controlar a vazão em rios. Oferece condições favoráveis para o desenvolvimento da fauna ali presente, fornecendo alimento e abrigo para as espécies que são atraídas por ela. Protege o solo e o enriquece com a matéria orgânica que ali é depositada. Causas de degradação. Essa degradação que a gente está falando pode ser em nascentes, em rios, em riachos. A gente está
tomando aqui como um geralzão a degradação nesses ambientes. Nós temos a degradação por causas naturais, que são a queda das árvores por idade avançada ou atingidas por raios, queimadas em dias de calor intenso, ventos muito fortes que derrubam as árvores ou deslizamento de terras em lugares elevados. As causas antrópicas, geralmente sempre causada pelo homem, é o desmatamento para o uso na agricultura ou no pasto, e para a expansão das áreas urbanas, para extração das madeiras, extração de areias em rios, extração de argila para a construção civil e a construção de hidrelétricas. Os modelos de recuperação dessas áreas. Recomenda-se o que mais se aproxima da sucessão natural, com as espécies pioneiras adaptadas às condições da região. Essas se desenvolvem melhor em locais com grande luminosidade, formando um ambiente favorável para a implantação das espécies secundárias, que se desenvolvem bem em local com menos luz e melhor condição de solo. Após o plantio das espécies pioneiras e secundárias iniciais, introduziremos as secundárias tardias, que precisam de locais com menos luminosidade. Logo chegamos à etapa em que adicionaremos as espécies clímax, que se desenvolve em menor ritmo e necessita de área bem mais sombreada e com melhor condições de solo. Elas que vão dar o aspecto de floresta naquela região. Grupos ecofisiológicos. Como percebemos nos slides anteriores, algumas espécies têm um ritmo de desenvolvimento diferente das outras. Então, dividiu-se em pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. As espécies pioneiras se desenvolvem em grandes clareiras, com alta tolerância de luz e em locais abertos. Não tolera a sombra. Seu ciclo de vida é curto, variando de 10 a 20 anos, podendo atingir um porte de 10 metros de altura. Sua floração e frutificação se inicia cedo. Suas sementes são pequenas e em grandes quantidades. Germinam rápido e são dispersadas por pássaros e morcegos. Sua madeira apresenta baixa densidade. As secundárias iniciais é um pouco parecida com as pioneiras. São espécies que se desenvolvem em locais abertos, semiabertos e em clareiras na floresta. Aceitam pouco sombreamento. O tamanho das espécies varia de 12 a 20 metros. Algumas sementes apresentam dormência. Elas são pequenas e médias, e sua viabilidade relativamente longa. A dispersão das sementes são feitas por pássaros, morcegos, pelo vento e pela gravidade. Apresenta rápido crescimento e convive bem com as pioneiras. Seu ciclo de vida varia de 15 a 30 anos. As espécies secundárias tardias se desenvolvem melhor em áreas sombreadas. São árvores de grande porte, um ciclo de vida longo e possuem sementes de tamanhos médios e grandes, que são dispersadas pelo vento, gravidade e animais que se alimentam de seu fruto. As climáxicas se desenvolvem melhor à plena sombra. Têm um porte alto, suas sementes são grandes, com baixa viabilidade, sem dormência, com poder germinativo alto, que é dispersada pela gravidade e serve de alimento para alguns mamíferos
inclusive os roedores. São espécies geralmente raras, podendo atingir altura superior a 40 metros. O ciclo de vida é longo, com espécies ultrapassando os 100 anos de idade. Tem um crescimento lento, a densidade alta de sua madeira, e a madeira é nobre, com alto valor econômico. As árvores, durante sua vida, sempre estarão sujeitas a algum tipo de agressão. Porém, possuem um sistema de regeneração que a torna uma sobrevivente. Por exemplo, o banco de sementes. É o período em que as sementes das pioneiras e secundárias iniciais são lançadas das árvores e ficam em estágio de dormência e permanecem sobre a superfície ou sobre o interior do solo, até encontrarem condições favoráveis de clima e ambiente para a germinação. O banco de plântulas são as mudas das sementes que caem das espécies plantadas. Chuva de sementes são sementes vindas de um fragmento florestal próximo à área degradada, indicando a existência de algum dispersor dessa semente. Pode ser o vento, pássaros ou um outro animal. A rebrota das cepas, regeneração das espécies após sofrerem uma degradação. Pode ser alguém que foi ali, cortou o tronco da árvore. A árvore tem esse poder de regeneração e recupera essa parte que foi arrancada. Antes de se recuperar a área devastada, devemos fazer um levantamento do que ocorreu nesse local, quais as espécies viviam ali, a fauna presente, condições do solo, se era área de extração de argila, se havia nascentes, saber sobre a declividade do terreno, se fica próximo ao leito do rio, se acontecia extração de areia, ou seja, buscar informações que auxiliem nas estratégias de recuperação. Devemos utilizar mudas de acordo com as condições das áreas reflorestadas. Em áreas secas, fazer o uso de plantas que suportam esse ambiente e outras que se adaptam melhor em locais encharcados. Áreas típicas em nascentes e rios. E o que são nascentes? Nascentes são afloramento de água do subsolo, conhecido também como olhos d'água. A degradação, muitas das vezes, é causada pela retirada da vegetação ao seu redor, ou quando sua área é utilizada como pastagem para o gado, que pelo pisoteio acaba compactando o solo e assoreando as nascentes. Para recuperarmos, nós isolamos a área para dificultar o acesso e fazemos um plantio das mudas. A implantação da mata ciliar, nascentes ou rios, lagos. Deve-se usar espécies da flora nativa da região. No nosso caso, utilizaremos mudas do bioma da Mata Atlântica. Algumas espécies exóticas de outros ecossistemas também podem ser usadas para enriquecimento da biodiversidade, mas com poucos indivíduos para não. As mudas para o reflorestamento devem ser sadias e vindas de viveiros registrados ou de um viveiro próprio. As mudas para o plantio devem ter aproximadamente 30 centímetros e já ter passado pelo estágio de aclimatação. Os frutos para obtenção das sementes devem ser colhidos de 12 a 15 árvores matrizes para o enriquecimento da carga genética das espécies. E essas devem ser identificadas com o auxílio do GPS para futuras coletas.
Preparo da área para o plantio. Primeiramente, nós vamos controlar as ervas invasoras, podendo fazer ali uma roçada para baixar o mato e facilitar a marcação das linhas e a abertura das covas para o plantio. Se houver árvore na área, podemos mantê-las. A cobertura do solo, se não for atrapalhar, também deve ser mantido. E devemos mexer o mínimo possível na área, tentando manter a área original para receber essas plantas que serão adicionadas para a recuperação. Devemos também respeitar as curvas de nível do terreno. Na marcação da cova, deve ser feita uma capina manual de 1 metro de diâmetro, onde a cova será aberta. A distância da primeira fileira das covas da ribanceira da cota mais alta em rios deve ser de 2 metros para reduzir o risco de perda de mudas por conta das cheias. O distanciamento de uma cova para outra vai variar de acordo com a área de plantio e a declividade do terreno. As mais indicadas são de 2 metros a 4 metros entre fileiras e de 1,5 metro a 3 metros entre plantas. O solo. Caso o solo da área esteja muito compactado, pode ser feito a dragagem e a descompactação, obedecendo às curvas de nível. Será necessário também a coleta da amostra do solo para análise. Os pontos são escolhidos ao acaso, caminhando em zigue-zague e marcando de 15 a 20, com a camada de 20 centímetros de profundidade para a retirada dessa terra. A gente tira a terra, essa camada de 20 centímetros, mistura bem em um recipiente, pode ser um balde, e dessa mistura, desses 15 a 20 pontos, a gente retira de 300 a 500 gramas de solo para ser enviado para o laboratório. A quantidade de pontos vai depender muito do tamanho da área a ser reflorestada. E para auxiliar na retirada desse solo, a gente pode usar uma enxada, uma pá de corte, um enxadão ou um trado. O coveamento e o preparo das covas. As covas devem ser preparadas com 30 a 60 dias antes do plantio. As dimensões mais usadas para a abertura das covas é de 30 a 40 centímetros de largura por 30 a 40 centímetros de comprimento por 30 a 50 centímetros de profundidade. Fertilizantes minerais simples ou formulados ou adubo orgânico pode ser usado com o calcário para a correção do solo, dependendo sempre do resultado da análise do solo. Outro ponto importante também é o controle das formigas, que no estágio inicial elas ameaçam as plantas, provocam desfolhamento nas mudas, afetando seu desenvolvimento, levando até mesmo à perda da muda. Recomenda-se fazer um mapeamento na área e descobrir onde estão os formigueiros e controlar essas formigas com inseticida granulado. A gente pega um inseticida granulado, vai na trilha da formiga e coloca. Ela mesma vai pegar aquele inseticida e vai levar para o formigueiro. O plantio o mais indicado é na época das chuvas, que vai de setembro a março, respeitando o grupo ecofisiológico de cada espécie, ficando atento para inserir no plantio as espécies que suportam encharcamento e aquelas adaptadas a solos secos. Após o plantio, devemos fazer o coroamento
logo ali que você plantou a mudinha, você faz o coroamento ao redor dela, você dá uma molhada, rega ela, faz uma rega e adiciona cobertura morta, que são as palhas secas, resto de folha. Você vai fazer uma cobertura morta ali para manter a umidade ali presente e não deixar que essa água que você regou evapore rápido. As mudas instáveis com a ação do vento podem ser tuturadas. Tem mudas que ainda mesmo que passe pelo processo de aclimatação, quando se leva para o campo, elas sofrem um pouco. Ela pode estar estiolada ou então está um pouquinho menos resistente do que as outras. Então o vento forte balança ela. Então, para que esse balançar não prejudique o seu desenvolvimento, você pode tutorar. Pode pegar um cabo de vassoura ou uma outra madeira, colocar do lado dela sem prejudicar o sistema radicular e com um barbante ou uma linha você amarra ela de acordo com que ela não fique balançando, que ela fique ali firmezinha, até ela fazer o seu pegamento total. E caso algumas mudas venham a morrer, podemos fazer o replantio, que em locais onde não temos irrigação pode ser feito de 30 a 40 dias após o plantio, para você poder aproveitar o período chuvoso. Em locais irrigados não, em locais irrigados você pode fazer o replantio em qualquer época. A manutenção das matas. Nos 2 primeiros anos, a área reflorestada deve ser inspecionada com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento das plantas e realizar os tratos culturais. Fazer o controle das ervas invasoras, capina e coroamento e colocar cobertura morta onde está a muda. Fazer uma roçada nas entrelinhas de cada 30 a 120 dias, evitando assim o crescimento do mato e a competição por nutrientes, luz e água. E fazer o controle das formigas, procurar os formigueiros e, se caso preciso, colocar um inseticida granulado. Fazer o controle fitossanitário também, monitorar possíveis pragas e doenças, e caso tenha alguma doença, alguma praga, o mais indicado é fazer o controle com defensivos alternativos, visando não agredir o meio ambiente, usando as caudas bordaleza de sulfocáusticos, biofertilizantes, extrato de plantas e adotar um método de catação manual. Caso tenha alguma lagarta, você não precisa jogar inseticida, tiver pouca quantidade, você com a mão ou botando a luva, você mesmo tira. E também, se houver lugar muito infestado, você faz a poda. A adubação de cobertura é mais utilizado nos primeiros anos. Você pega o esterco ou um outro adubo, você na projeção da copa da árvore, você espalha, e sempre fazer essa adubação olhando o resultado da análise do solo, ver a recomendação que o engenheiro técnico deu para fazer a adubação do jeito certo. A irrigação. Na época de chuva não há necessidade, mas em períodos secos é bom você ter algum sistema de irrigação. O mais indicado é um sistema móvel por aspersão, que você mesmo pode fazer o deslocamento. A proteção da mata, importante também.
Lá na mata do polo a gente sofria muito com queimadas. Logo após o plantio, é muito comum ter a presença de pessoas na área plantada. É aconselhável identificar o local com placas educativas e alertar sobre a área, que ali é uma área de plantio que deve ser preservada. Conscientizar a população local quanto à necessidade de se preservar essa área. Prevenir queimadas com a construção de aceiros e ter cuidado com os caçadores. Aí, lá aconteceu isso. O pessoal caçando preá botou fogo na mata, no mato lá na pastagem para pegar preá. Acabou que o fogo foi em direção à mata. E a gente teve que dar o nosso jeito lá para não pegar fogo nas mudas, né? E a preá é pessoal que caça muito, eles põem fogo e ficam à procura desse roedor para comer. Dizem que é gostoso. Aqui, aqui é um modelo que foi implantado no polo, com os grupos ecofisiológicos pioneiras, as secundárias. Aqui não separou secundária inicial e secundária tardia, mas colocamos as secundárias iniciais na linha junto com as pioneiras, e as secundárias tardias com a clímax. Deixa eu pegar a canetinha. Canetinha. Esse P é de pioneiras, S de secundárias, C de clímax. Aqui nós temos a BR-356. Nós estamos à margem direita do Rio Paraíba, sentido a sua foz, que fica em Atafona. Então aqui é o Rio Paraíba. E aqui é a tal ribanceira que a gente separa a primeira linha. Separamos a primeira linha da ribanceira na distância de 2 metros. Então, no plantio que foi feito da pioneira, nessa linha aqui a gente colocou pioneira, secundária, pioneira, secundária, pioneira, secundária. Aqui colocamos secundária, clímax na linha 2, secundária, clímax, e assim sucessivamente até a linha 15, que fica na beirada da pista. Aqui nós colocamos a pioneira e secundária inicial, e aqui secundária tardia e as clímax. Sabemos que a pioneira e a secundária inicial crescem mais rápido a pleno sol, e as secundárias tardias e as clímax são mais lentas, necessitam de sombra. Então, essa linha 1, as linhas, podemos falar assim, de números ímpares, vão se desenvolver mais rápido do que as linhas de números pares. Então, elas vão oferecer condições favoráveis para o crescimento das secundárias tardias e as clímax. A distância de uma muda para a outra é de 2 metros. 2 metros na linha 1 e 2 metros, 2 metros entre plantas e 2 metros entre linhas. Isso dá para a gente perceber uma coisa aqui. Nós temos pioneira, secundária, secundária, clímax. A planta que vai ser mais protegida vai ser a clímax. Por quê? Pioneiro vai crescer, secundário vai crescer, e essa clímax será rodeada por secundárias. A clímax é ela que vai dar o porte de floresta. Então, quando tudo estiver sombreado, a pioneira e a secundária inicial vai ter completado seu ciclo. Então aqui, talvez não, como já está acontecendo lá, algumas pioneiras já estão
já estão, vamos dizer, morrendo, já cumpriu sua tarefa, e agora as secundárias e as clínicas que estão se desenvolvendo. Nesse próximo slide, onde temos a figura 2, deixa eu pegar, nós vemos as espécies que foram utilizadas no plantio da mata lá no polo. Nós temos as pioneiras, elas estão representadas pelos números ímpares, e aqui ao lado nós temos números de repetição de cada espécie que foi plantada lá no polo. Nós temos as secundárias, aqui temos as secundárias tudo misturado, as secundárias iniciais, secundárias tardias, estão sendo representadas pelos números pares, e à frente o número de repetições de cada espécie. Aqui embaixo temos as climáxicas ou clímax, que está sendo representada pelo Czinho de clímax e na ordem numérica de 1 a 12. Embaúba do Brejo. Embaúba do Brejo nós utilizamos em área de local onde há muito encharcamento. Embaúba foram 3 espécies plantadas. Só que embaúba dá muita semente. Já estamos coletando muita semente lá para fazer nossa produção de mudas no viveiro. Aroeira vermelha tem 3, mas produz muito fruto, e a gente coleta esse fruto para fazer a produção de mudas também. E o banco de plântulas dela é enorme lá. As sementes caem abaixo dela e começam a brotar, começam a germinar. Temos a crin de uva pau-viola, é outra árvore típica na beira do rio Paraíba. Temos muitas árvores à margem do Paraíba, indo sentido para São João da Barra, a gente vê. E ela dá muito fruto, dá um cachinho com uns frutinhos muito vermelhinho, e muito fruto. Semente a balde, muita semente que ela emite. E a gente coleta essas sementes, trata elas e colocamos para secar e fazemos o plantio. Foram 5 espécies de pau-viola. É uma pioneira. Guapuruvu. O guapuruvu hoje é a maior espécie que nós temos na mata, por enquanto, porque as climáxicas estão se desenvolvendo bem. Guapuruvu, as sementes dela vieram lá de Varriçai, onde temos os bolsistas, que é o Júnior, o Jackson, que coletam. E o guapuruvu ele tem uma casca dura da sua semente, e a gente precisou quebrar sua dormência. A gente colocou as sementes na água quente, acima de 90 graus, e logo que a gente colocou, a gente viu que a semente ela abriu a água, entrou no embrião e sua germinação foi rápida. Temos a goiaba, todo mundo conhece. Foram 3 espécies plantadas lá: sangra d'água, monjolo, São João, que dá uma florzinha amarelinha e muita semente também. Canafístula, leiteira, caju. O caju está começando a cumprir seu ciclo e está começando a ficar falhado lá. E o maricá, dá muita semente também. As secundárias, engado brejo. Engado brejo a gente utiliza também na área de encharcamento. Engado brejo, engado praia. O banco de plântula dela é grande e a gente já está coletando muita semente para fazer o plantio. Cajamirim, que dá uma frutinha saborosa. Guamirim a gente nós coletamos próximo sentido ao Porto do Açu, para ali, para aquela região tem muito. A gente demarca as matrizes com GPS e vamos coletando as sementes. Mololô, na beira do rio, nós temos 11 espécies lá. Araçá coroa, engafeijão
Um que a gente tem lá, alguma pessoa foi lá, cortou ele, mas ele já está fazendo a rebrota, está se desenvolvendo bem. Pau-ferro a gente pegou a semente no Jardim São Benedito e hoje nós estamos conseguindo coletar a semente na própria mata para fazer o nosso plantio no viveiro. Jamelão, banco de plântulas enorme. A gente coleta muita semente também para fazer a nossa produção de mudas. O açaí, uma espécie exótica, mas que foi incorporada para enriquecer a nossa mata. Temos 6 açaí lá. Sibipiruna, que é utilizado nas cidades para sombreamento e é usado muito nas calçadas. Temos a pimenteira jussara, temos uma palmeira jussara lá. As crimácicas. As crimácicas nós temos angelim em pedra, bacupari, demora muito para desenvolver. O nosso foi plantado há bastante tempo, fizemos um replantio, né, no lugar que falhou. Ele não passou ainda de 1 metro. Tá se desenvolvendo, mas muito lento. E alguns produtores também levam as sementes de bacupari para a gente fazer a reprodução no viveiro. Copaíba, temos lá o genipapo. O genipapo a gente quebra a dormência dele. Ele, no estágio natural, demora mais de 60 dias para germinar. E a gente coloca ele, tira a semente do fruto, tira aquela placenta, a gente peneira ela, coloca ela para secar e colocamos em água gelada, né? Água gelada, colocamos na água, botamos na geladeira, com água fria, água gelada, e conseguimos quebrar a dormência dela assim. Em 15 a 20 dias a gente consegue germinar. Sapucaia nós temos lá. Quixaba, os bolsistas de jovens talentos que estão sempre nos ajudando lá. Eles coletam nas comunidades onde eles moram, que alguns são de São João da Barra, são até dessa localidade de Quixaba, aí trazem algumas sementes que a gente também produz lá. Ipi amarelo a gente coleta na Arthur Bernardi, tem algumas árvores lá, a gente faz a coleta lá. Oiti também a gente tem um ponto certo para coletar. E aqui nós identificamos por numeração cada espécie. Esse aqui é o mapa. Eu gosto muito desse mapa. Aqui nós vimos no slide anterior que as espécies eram marcadas cada uma com a sua numeração. Aqui nós temos uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados. E aqui vemos que o plantio foi feito no dia 19, 20 e 24 de março de 2008. E depois fizemos um novo plantio no dia 2 e 7 de abril de 2008. Esse X representa as árvores que já existiam nesse local. Aqui antigamente era um local de pastagem, tinha muito mato, arbusto, tinha um arbusto que o pessoal chama de gaiolinha ou bardinho, tinha muito. E a gente fez a limpeza desse local e começamos a tratá-lo. Esses xizinhos são as árvores que já existiam. Então a gente viu lá que o número 20 é um jamelão. Então aqui, esse X na beira-rio é um jamelão que já existia. Nós temos outro jamelão aqui na beira-rio e aqui outro jamelão na beira da pista. Aqui à direita, aqui embaixo
à direita da foz é a BR-356 e aqui a beira do rio. Aqui, onde estamos com essas células vazias, é onde a água, nas cheias, a água do rio fica mais represada. E aqui nessas duas linhas, nessa linha aqui, essa daqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, nós plantamos as espécies que mais suportam encharcamento e inundação. Algumas espécies clímax e todas que suportam encharcamento. Já aqui no centro do mapa nós temos as espécies que suportam seca, porque aqui é um dique de contenção das águas do Paraíba. Então tem a parte mais baixa e a parte mais alta. Aqui é um local bem agradável, bem arejado, e aqui favorece o surgimento de muitas espécies. Temos muitas espécies de aves que fazem seu ninho. Aqui já encontramos ninho de beija-flor, é um ninho pequenininho, bonitinho. Aqui já foi visto jacaré. Aqui eu nunca vi jacaré não, mas dentro do polo eu já vi, no tanque de piscicultura. Um jacaré de aproximadamente 1 metro, que até o diretor Rogério Atten colocou o apelido de Jack. Lá eu já vi jacaré. Como ele chegou, ele foi embora, ninguém viu, ninguém sabe como é que ele entrou lá, ninguém sabe como é que ele saiu. Aqui eu já vi foi lagarto, um lagarto meio preto, esverdeado, com as pintas, com as manchas brancas. Eu já vi também jiboia aqui, já viram capivara, lontra dentro do rio. E aqui a mata favorece isso, surgimento da fauna. Além da fauna, a própria folhagem seca, pedaço de galho, favorece a proteção do solo com a serrapilheira. Aqui esse mapa foi desenvolvido pelo professor Mauri Lima Filho, que foi o engenheiro agrônomo responsável por esse projeto. E aqui estamos sempre abertos para receber visitas. Aqui já recebemos visitas de campo de alunos da rede pública e também da rede privada. E a mata é isso, é para fazer pesquisa. Para fazer pesquisa e servir de modelo para outras instituições. Então está aberta ao público, quem quiser conhecer, quiser saber alguma coisa sobre as espécies, quiser conhecer o polo e conhecer também a parte de produção de mudas. Aqui já é a área em Varriçai, lá no sítio Panorama 2 do senhor José Ferreira, do nosso amigo Paulinho, responsável lá pela área. Aqui é uma área de café e aqui é onde está a nascente e onde a gente reflorestou. Aqui em Varriçai. Aqui já é uma outra área, em Saquarema Grande, próximo a Campo Novo, Venda Nova. Aqui, ó, isso aqui é uma cava. Aqui eles usavam para a retirada da argila para fazer tijolo, para as olarias. Então aqui a gente está demarcando a área. Aqui eles colocaram pasto para o gado e pediram para fazer a recuperação da área. Aqui nós marcamos as linhas, as covas, e agora estamos abrindo, utilizando a cavadeira de concha, que nós temos o seu Wilson, que está sempre nos ajudando com o transporte. Temos o outro seu Wilson, que é o braço forte lá do polo, tá sempre nos auxiliando lá. Temos o Amaro, e aqui sou eu, tentando abrir a cova. Aqui é a nossa casa de vegetação, é um ambiente protegido, favorável para o desenvolvimento das plantas,
que a gente controla, esse sombrite controla a luminosidade, controla também aqui do lado tem o sombrite e tem um plástico para controlar o vento. O teto também tem um plástico para controlar a chuva, para a gente poder oferecer a quantidade de água necessária para as plantas. Aqui temos o sistema de irrigação. Aqui é o nosso viveiro. Isso aqui é a área de aclimatação. Após as mudas atingirem os 30 centímetros, a gente traz ela para cá para ela começar a ficar resistente com o clima fora do viveiro. Aqui são algumas ações de educação ambiental. A gente recebe os alunos da rede pública e ali a gente mostra como é que faz a produção de mudas. Aqui nós fazemos a produção de mudas nativas, também hortaliças para fazer a horta e atender a cozinha, onde os alunos almoçam. Aqui nós temos o sistema de sementeira. A gente coloca o substrato ou areia pura para fazer a germinação e jogamos avulso as sementes, que na figura 10 tem as plantas germinando. Aqui são mudas de ipê amarelo. O ipê amarelo a gente marca também as matrizes. Esse ipê que a gente plantou veio da Arthur Bernardes. Isso aqui é uma sementeira, aquele recipiente branco, um tabuleiro. Aqui nós temos esse daqui, o ingá da praia. Esse aqui é o ingá da praia. Germina muito rápido também. Esse daqui já são sementes. Essa daqui, o ingá, já veio da mata ciliar. Aqui a gente tem o plantio em tubetes. A gente pode plantar na sementeira. A gente deixa na sementeira as sementes que demoram mais para germinar. E aqui no tubete a gente já planta as espécies que germinam mais rápido, para poder não perder tanto o solo que a gente usa, para economizar, né? Aqui nós temos o Júlio, que é um bolsista jovem aprendiz, que estão sempre nos auxiliando. Aqui ele está fazendo transplantio, está retirando as espécies da sementeira e colocando no saquinho. A gente pode usar o saquinho como os tubetes. A facilidade dos tubetes é que ele vai aqui, ó, onde estou marcando aqui, tentando marcar. Os tubetes eles facilitam na hora do transporte. Por exemplo, esse tabuleiro aqui contém 96 tubetes. Aqui a gente já consegue levar 96 mudas para o campo. Enquanto no saquinho, o saquinho é bom porque as plantas duram mais tempo, mas no transporte ele dificulta um pouco. Então a vantagem dos tubetes é essa do transporte, e também eles têm umas ranhuras no seu interior que conduz o sistema radicular das plantas sempre na vertical. Já aqui no saquinho, as sementes vão acabar embolando aqui, podendo fazer um tipo de nó embolar as raízes e prejudicar o desenvolvimento das plantas. Então na hora que a gente for fazer o plantio das mudas no saquinho, a gente tem que procurar a parte da raiz, a pontinha, puxar para baixo e fazer o plantio, para ela não estrangular o seu sistema radicular. Aqui nós temos a muda de ninho que a gente estava usando como extrato para poder usar nas plantas. Aqui já é a produção da vermicompostagem na figura 15. Aqui a gente produz o humus que é utilizado no nosso substrato. O substrato que nós produzimos, nós utilizamos 3 partes de terra ou argila para uma parte de areia para ajudar na drenagem e uma parte de humus que vai ser o nosso adubo. Aqui nós temos a minhoca vermelha da Califórnia. Vocês depois verão o vídeo e conhecerão.
E aqui ela está no humus bruto. Ela come o esterco bovino, e transforma em humus, que são os seus excrementos. E aqui já está o humus peneirado, na figura 16. Aqui é o nosso minhocário, que vocês conhecerão também no vídeo. Aqui já colocamos o esterco usado é um esterco seco, porque se você for usar ele fresco, ele vai começar a fermentar. Se você botar a minhoca ali, o calor da fermentação acaba matando as minhocas. Aqui você vê que é um piso liso, tem uma declividade para a água não acumular, uma declividade nesse sentido para fora do minhocário. Aqui tem um dreno aqui dentro, que não dá para ver porque a grama está um pouquinho alta, e a medida é 1 metro de largura por 2 metros de comprimento e 40 centímetros de altura. Aqui nós temos o Serginho, que é o responsável pelas minhocas. Aqui ele colocou uma palha para proteger as minhocas de predadores, pássaros, roedores, formiga, e também para manter o minhocário protegido do sol, porque as minhocas não gostam da luminosidade, elas gostam do escurinho. Aqui você pode ver que os restos da vegetais da cozinha que os alunos se alimentam, a gente põe aqui também. Aqui tem folhas de alface na figura 18. Aqui já é a mata ciliar. Aqui é a parte mais alta da mata. Aqui temos um jamelão. Do lado dele, creio que seja aqui é o pau-brasil. Aqui nós estamos na parte mais alta do dique, que ela foi implantada sobre o dique de contenção das águas do Rio Paraíba, das cheias. Que o rio, quando enche, ele toma boa parte do plantio das mudas. À direita nós temos a BR-356 e à esquerda o Rio Paraíba. Essa daqui é uma espécie que já existia na área de recuperação, que é um jamelão. E aqui você já vê suas raízes. Com certeza elas seguraram essa terra aqui para não ir para dentro do rio, para não assorear o rio. E nós veremos ela no período das cheias. Isso aqui é o período da seca. O rio está muito baixo. Agora a mesma espécie, que é essa daqui que a gente viu antes, no período da seca, e agora no período das cheias. Ela fica quase totalmente submersa. Aqui também, aqui é a área onde a gente capta a água do Paraíba. Aqui é onde a gente desce com um barco para fazer a coleta de água do Paraíba, para ver sua qualidade. E aqui é um pier onde a gente estaciona os barcos também. Um barco do polo, que é utilizado na saída de campo. E aqui no período da seca, ó, a água tomou conta de tudo. A água chega aproximadamente nesse nível aqui, ó, que eu estou riscando no período da seca. Esse aqui é um barco de um pescador. Muitas pessoas vão ali também para pescar. Usam como acesso para o Rio Paraíba. Aqui já é outra parte da mata que fica submersa. Aqui é onde a gente planta as mudas que aguentam o encharcamento. Temos gado brejo, embaúba também suporta. E aqui nós vemos essas pedras que foram colocadas na época que foi construído os diques. Aqui temos um pé de engado brejo que fica praticamente dentro do Paraíba. E nós agradecemos a sua atenção,
e pedimos que vocês possam nos ajudar a preservar esse bem tão importante para a nossa vida, que é a água. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Todos estão convidados a conhecer a nossa mata, conhecer a nossa unidade, a unidade de produção de mudas. E, se Deus quiser, até um outro momento. Fiquem bem, fiquem em paz, que esse momento que a gente está vivendo do coronavírus passe logo, e saúde e paz para todos.